Olá, sejam bem-vindos a este canal. Eu sou o Wellington, eu estou aqui com a Ana Fracalossi. Estamos preparando mais esse vídeo do nosso projeto Família, o resultado do que nos tornamos. E hoje nós estamos com um tema muito importante. Existe culpa de mãe? Existe culpa de mãe, Ana? Não só de mãe, né, Wellington? De pai, De pai? de tutores, de cuidadores, né? Sempre que a gente percebe que a gente não atingiu aquele objetivo que tínhamos em relação à educação da criança que está sob a nossa responsabilidade, gera uma culpa, né? No caso da mãe, é mais específico, porque a mãe tem essa relação visceral com a criança, né? Quando a criança nasce, a mãe ela muda de posição, ela sai daquela posição de filha e vai para uma posição de mãe. E nessa hora um filme passa na cabeça dessa mãe. Ela se questiona: será que eu vou dar conta? Meu Deus, eu vou saber cuidar? Normalmente, as mães acompanham suas filhas quando seus netos nascem. É muito comum isso, que é exatamente esse período que a mãe vai estar ensinando todo o cuidado que a criança, bebezinho, recém-nascido precisa. Porque a mãe novinha ali, né, nessa função de mãe, ela, é normal que ela se sinta insegura. Então, quando ela se depara dentro desse papel de mãe, ela se questiona a capacidade de fazer tudo o que ela precisa fazer para criar uma criança que vai se tornar um adulto. Será um adulto de sucesso? Será um adulto saudável, feliz, realizador dos seus sonhos? Tudo isso passa pela cabeça da mãe durante todo o tempo que a gente está cuidando dos filhos. Eu me lembro que, como eu sou mãe de 4 filhas, a cada vez que nascia uma filha, eu ia aprendendo coisas novas, porque cada filho é uma universidade, é uma faculdade, é um aprendizado muito grande. Eu me questionava: nossa, hoje eu entendo que fazer assim, fazer isso não é legal para minha filha, mas eu não fiz para outra. E agora, como é que vai ser? Quais os danos que eu acabei contribuindo com essa filha? E isso era muito comum, sempre acontecia de uma filha para outra, né? Quando chegou na caçula, então aí que eu ficava me questionando em relação a todas as outras, né? Mas esse sentimento tem fim? Então, o meu eu consegui trabalhar esse sentimento e hoje, de vez em quando, ainda me caem fichas e eu me trabalho através do investimento no meu autoconhecimento. Eu realmente me conhecer, entender as minhas emoções, me perdoar, compreender que naquele momento eu fiz o melhor que eu pude com o que eu tinha e não ficar me cobrando no sentido do que eu deixei de fazer. E sim, eu começo a buscar formas de criar situações para que eu possa trabalhar o que eu deixei, talvez uma lacuna mal preenchida lá atrás, através de criar essas memórias positivas, né? Então, um caminho, assim, se tem cura, se sim, o caminho para a cura seria o autoconhecimento. O autoconhecimento, você se autoconhecer para você ir desenvolvendo essa inteligência emocional em você, para que você possa ensinar também o seu filho a inteligência emocional, porque senão aí a gente cai numa encruzilhada bem interessante. A gente tende a repetir os nossos padrões nos nossos filhos. A nossa história de vida inconscientemente nos levam a repetir esse padrão com os nossos filhos, né? Então a gente está atento, quando a gente se autoconhece, a gente vai percebendo, e são nuances, tá? Tem muitas coisas que são nuances que a gente precisa estar realmente investindo, né? É livro,
curso, realmente se oportunizando de estar fazendo esse trabalho com você mesma, para que você possa estar cada vez melhor em relação à educação do seu filho. Esse é um trabalho que vai ser por toda a vida dele. Às vezes a gente fica assim, não, meus filhos são pequenos, dá muito trabalho. Antigamente falava assim que filho criado, trabalho dobrado, né? Uhum. Não é que o trabalho em si é dobrado, é exatamente esses aspectos, porque quanto pais, mães, educadores, tutores, quando a gente vai vendo o desenvolvimento do filho, você se questiona, nossa, o que eu poderia ter feito melhor para que meu filho não fosse tão tímido, né? Não fosse tão introspectivo, enfim, ou às vezes muito extrovertido, tem todos os pontos. E a gente se questiona o que eu poderia ter feito melhor lá atrás para que ele pudesse hoje ter um resultado melhor na vida deles. E pode falar quem quiser. Já tive medo de falar essas coisas, hoje eu não tenho. Nós somos o resultado do que nós vivemos, principalmente na nossa primeira infância. Exatamente. Que é a parte mais intensa. Eu brinco que você pode fazer uma faculdade em Harvard, doutorado, o que você quiser. Isso é o mais comum do que tudo, né? Você não vai aprender tanto quanto o ser humano aprende nos primeiros anos de vida. E é nesse processo de aprendizado que o ser humano aprende tudo. Tudo que ele aprende ali, ele só vai desenvolver ao longo da vida. Por isso que a mãe sente isso quando essa criança nasce. Ela começa a ficar com esses questionamentos, ela vai dar conta, não vai dar conta. Tem muitas mães que desenvolvem a depressão pós-parto, porque ela cai dentro de uma insegurança muito grande. Se ela foi uma mãe que teve uma infância que ela não se sentiu pertencente, que ela não se sentiu importante, que ela não teve conexão, uma conexão com os pais, onde ela sentia que ela fazia parte daquela família, ela tem uma probabilidade muito grande de desenvolver depressão quando a criança nasce, né? É muito comum. Se ela estiver presa naquilo, se ela teve essa experiência, mas ela já vem se trabalhando, fortalecendo a identidade dela, trabalhando memórias positivas. Não importa o que aconteceu, nós não temos como mudar, mas nós podemos mudar a forma como nós olhamos para isso. Como? Você promovendo conscientemente memórias positivas para você. Quantas vezes que eu promovo memórias positivas para mim? Às vezes, eu chamo o Marcos para fazer alguma coisa, vamos fazer uma coisa simples, tá? Que eu amo, tomar um cappuccino. E às vezes ele fala, eu vejo que ele não está muito afim e tal. Eu, beleza, amor, então fica aí fazendo o que você está fazendo. Eu vou dar uma saidinha ali e já volto. Eu vou lá na cafeteria, tomo meu cappuccino e volto. Muito bem. Porque isso me dá satisfação, me dá prazer, eu crio uma memória positiva e tal, né? Normalmente ele me acompanha, mas de vez em quando ele fica dividido, quer descansar ou quer fazer alguma coisa no computador. Eu vou lá e resolvo o meu problema. O que eu quero dizer é que eu não fico dependente, porque ele naquele momento não pôde, por algum motivo, eu crio isso e faço isso com tranquilidade, não fico chateada porque ele não foi. Eu vou lá e faço tranquilamente e tá tudo certo. Ana, mas esse sentimento de culpa, né, é muito delicado, né? Quando a gente começa a aprofundar, são tantas as coisas que nós precisamos olhar para a nossa vida sistêmica, né? Como não deixar isso atrapalhar na criação dos filhos? Como que uma mãe, um cuidador, um pai pode observar esse sentimento, olhar para a criança e perceber, e agora? Eu estou fazendo certo? Estou no caminho? Então, este não é? Ou, às vezes, existem pais que nem conseguem ter essa percepção porque está vivendo no cotidiano do dia a dia
vivendo com horário, tempo, correndo contra a rotina do dia. E agora? Como olhar para as crianças com amor, com carinho, olhar que naquela fase, naquele determinado momento, é preciso entender e não reprimir. Sim. Um exemplo, puxando aí, né, o que você falou. É muito comum, eu escuto muito mães falarem assim: Ana, eu falei para o meu filho para ele ter coragem, mas eu estava morrendo de medo. Por quê? Por que ela estava morrendo de medo numa situação? Seja para uma criança, sei lá, ir numa roda gigante, ou ver um palhaço, que é muito comum, né? Criança ter medo do palhaço e tal. Por que ela estava com medo? Porque ela teve uma experiência, algo similar lá na vida dela, e ela sentiu esse medo. E nessa hora, a gente projeta para o filho inconscientemente. E ele vem e fala: eu tô com medo, eu tô com medo. Né? E essa é a hora que você tem que transpor isso que você está sentindo e ajudar o seu filho a superar aquele momento, argumentando com ele sobre a segurança daquilo ali, que vai ser legal, que você vai estar junto, que você vai dar a mão para ele, ou que você vai estar com ele no colo. Você oferecer para ele uma segurança que você não teve lá na sua experiência de vida na infância. Isso é uma forma de ajudá-lo a superar. Isso é uma forma de você não ficar carregando culpa, porque você teve medo, você também não deixa o seu filho fazer ou não fortalece o seu filho para viver essa superação que ele precisa. Primeiro começa em mim. A mudança Exato. começa em mim. É olhar Sempre. para dentro, observar essas deficiências e saber que somos todos humanos, que precisamos e podemos melhorar. Mas olhar para si, reconhecer todas essas deficiências pode ser desafiador, mas é possível. Todos nós podemos ser melhores do que nós já fomos um dia. Corrigir aqueles medos, aquelas incertezas, aquelas inseguranças e trabalhar. Mas é um desafio. Não acontece do dia para a noite, mas é possível. Só precisa de uma coisa: determinação. Largar o orgulho de lado e seguir em frente. Buscar o autoconhecimento. Este é o caminho. Foi o que a gente colocou hoje na live do café da manhã, né? Exato. Se você não colocar isso como prioridade zero, a sua família, a educação do seu filho, você não vai tirar tempo, você não vai olhar, porque é uma tendência natural do ser humano não querer olhar para aquilo que incomoda, para aquilo que desagrada. A gente tende a sempre pegar um atalho e vai deixando aquilo ali. E na hora que você tem um filho, isso tudo vem. E você tem que encarar isso de alguma forma. Por exemplo, Wellington, é muito comum hoje os pais, cuidadores, né, terem essa culpa em relação a ter que deixar os filhos com alguém para trabalhar. Essa pergunta é recorrente, né? Como que eu faço para lidar? Porque eu me culpo muito. E é a hora que os pais normalmente cometem um erro fatal, que é superproteger a criança. Quando os pais estão junto com a criança, deixa fazer o que a criança quer, não dá limites, né? Então, isso piora a situação. Então, uma forma de você lidar com isso é você procurar, quando você estiver com o seu filho, dê tempo de qualidade para ele. Crie momentos que realmente vai criar memórias positivas de pertencimento, de importância, de conexão, de autorresponsabilidade, de limites, porque tem uma distorção muito na compreensão do que é essa autorresponsabilidade, esse limite, né? Eu preciso ensinar o meu filho que ele é responsável por cuidar dele, da vida dele. Lógico, isso tudo na proporção da idade que ele está. Mas isso é fundamental. Então, a qualidade do tempo quando você está com ele
Isso é fundamental, faz toda a diferença. E aí, de novo, olhando para si, né? Como que você, como que eu, como que a Ana, como que todos podem entregar algo que nós não temos? Por isso do autoconhecimento. Se autoconhecer e entender. Quando uma criança ela não tem a compreensão dos sentimentos, o porquê que ela está muito feliz, o porquê que ela está triste, o porquê que numa frustração ela fica irada, raivosa e tem descompensação. Esse sentimento, a criança não tem controle sobre isso. Agora, o adulto, sim. Ele entende o que é raiva, ele entende o que é medo, felicidade, tristeza, enfim. Mas como que olhar, saber olhar para a criança e compreender que ela não tem o conhecimento desses sentimentos e que o adulto que tem a responsabilidade de olhar no olho, fazer um V0 e trazer essa realidade para a criança, apresentar para ela que esse é um tipo de sentimento e poder olhar com carinho e reverter aquele momento, aquele sentimento. Mas primeiro é olhar para si, entender onde eu estou, o que eu preciso melhorar. Isso aí. Né? Ensinar as emoções para as crianças é fundamental para tudo isso que a gente está conversando. Mas primeiro eu preciso entender como essas emoções funcionam em mim. Exatamente. Né? Gostaram? Tem mais. É isso aí. Muito obrigado a vocês. Clique no canal. Isso aí. Se inscreva. Clica, se inscreva. Em breve nós teremos outros vídeos como esse. Um breve bate-papo para trazer um pouco de conhecimento, de consciência a vocês. Gratidão a todos. Até o próximo.